Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 8. E eu vou retirar apenas uma pequena frase que está no versículo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 8. Porque está escrito. Porque está escrito. Então, eu vou sintetizar dizendo, está escrito. Você pode repetir? Está escrito. Mais uma vez? Está escrito. Ok. Aqui numa pequena introdução. Jesus falando sobre o que está escrito. Quando você encontra essa terminologia, está escrito, o que o Senhor está querendo dizer é o seguinte: é verdadeiro, é fato, é real, acontece ou vai acontecer. É a síntese daquilo que ele está falando. Está escrito, está na sua palavra. Então, se está na sua palavra, é verdadeiro. Se está na sua palavra, é fato, é real. Não é uma filosofia, não é um argumento teológico, é algo do mundo real e do mundo espiritual. Quando Jesus fala acerca do que está escrito, ele vai nos dizer no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E quando Jesus faz essa declaração do texto que eu vou citar, está incluído aqui o que está em Mateus 24, 35. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não irão passar. Elas não vão passar. A grandeza do que está escrito da palavra de Deus é o seguinte: é bênção para quem pratica e desastre para quem não cumpre. Foi o que Jesus falou em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as não pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e foi grande a sua ruína. A diferença está em quem pratica e quem não pratica. Porque ouvir, todos estão ouvindo. A diferença é praticar ou não praticar. Se praticar, tem resultado, tem bênção. Se não praticar, tem desastre. A palavra de Deus, ela tem um poder incrível. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra não é uma letra morta, a palavra é viva, isso é, acontece, realiza, e ela penetra onde a psicanálise não penetra, onde a psiquiatria não penetra, onde a psicologia não penetra. Ela vai até o último reduto da separação do mundo de Deus e do mundo do homem dentro do ser, da alma e do espírito. Olha que coisa incrível, é uma palavra poderosíssima, é uma palavra que ela é viva. Agora, também existe dois resultados terríveis para aquele que não quer a palavra, aquele que não aceita, aquele que rejeita o que está escrito. Dois resultados terríveis. Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A falta do conhecimento da palavra leva à destruição. E a outra passagem é Jesus falando em Mateus 22, 29, errais, por não conheceres as Escrituras
nem o poder de Deus. Isso é, a falta do conhecimento do que está escrito leva à heresia, leva ao erro, leva você à desobediência. Então, eu quero mostrar alguma coisa para essa amada igreja sobre o que está escrito. Eu queria fazer uma coisa aqui com vocês. Toda vez que eu estender aqui o meu braço e fizer esse sinal, eu quero que você diga, está escrito. Ok? Está combinado? Vamos fazer o teste? Está escrito. Só quando eu? Está escrito. Tá certo? Quando eu estender aqui a mão e o dedo, já estava o irmão repetindo. Aí você vai dizer, está escrito. Tá bom? Eu vou mostrar alguma coisa. Eu quero lembrar o povo que está escrito. Não vim aqui para fazer conjecturas, eu vou mostrar o que está escrito, ok? Você está pronto? Até você que está me assistindo em casa ou pela internet, quando eu fizer assim? Maravilha. Então vamos lá. Vamos ver, então, o que está escrito. Eu começo. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz assim: venerado seja o matrimônio e o leito sem mácula. Mas os que se dão ao adultério e à prostituição, Deus o julgará. Está escrito. Está escrito que aquele que vive uma vida de adultério, isso é, aquele que trai o cônjuge, eu vou só pegar essa parte, a outra eu vou dizer em outros textos. A Bíblia diz que Deus vai julgar, Deus vai condenar. E a palavra, a expressão é venerado, admirado, respeitado, considerado seja o leito sem traição. Não pensa que o adultério é uma coisinha, que é uma brincadeirinha, e que você pode fazer, e que Deus vai quebrar seu galho. Está escrito que Deus vai julgar os adúlteros. Em Efésios capítulo 5, versículo 3, tem uma outra coisa muito importante. Mas a prostituição, toda a impureza e avareza, não se nomeie entre vós como convém aos santos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz, fugi da prostituição. 1 Tessalonicenses 4, 3 diz, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A prostituição aqui é toda relação sexual fora da relação do casamento heterossexual. É a prostituição. Se você pensa que você pode ter relação sexual com a sua namorada, você vai ver daqui a pouco o que acontece com quem vive na prostituição. A prostituição é pecado. Ai, pastor, o senhor entende, eu vim de uma vida, eu não era crente, eu tinha uma vida sexual ativa, e eu não tinha ainda o temor a Deus, o conhecimento da verdade, e um dia eu aceitei a Cristo, eu não sou uma criança, eu sou um homem maduro, uma mulher madura, e agora eu estou na igreja e Deus vai entender. Deus vai entender sim, que se você se prostituir é pecado. Não há ressalva para quem tinha uma vida ativa sexual como adulto e agora veio para a igreja. Trate de orar, trate de segurar sua onda, porque Deus tem um príncipe para você, querida, ou uma princesa para você, meu querido, porque a prática sexual fora do casamento é pecado e tem consequências duras, porque está escrito. Tem gente que pensa que pode ficar com a cara lavada dentro da igreja, tomando ceia, participando e vivendo na prostituição. Você está brincando com coisa muito séria. Olha o que está escrito em Romanos, no capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às vossas cobiças. Nem tampouco apresentei os vossos membros como instrumento da iniquidade, mas a Deus, como vivo dentre os mortos, e os seus membros, a Deus, como instrumento da justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Olha o que é que o apóstolo está dizendo. Eu não posso usar o meu corpo como instrumento do pecado. E aí ele vai particularizar, dizendo, eu não posso usar os membros do meu corpo como instrumento da iniquidade, mas como instrumento de justiça. Eu vou falar primeiro dos homens e depois eu falo das mulheres. Porque sempre gostam de presentear as mulheres primeiro, então eu vou inverter. Aquilo que perturba, aquilo que pode mexer com uma mulher, não tem nada a ver, estou falando em tese geral, não total. Não é a beleza física do homem, não é a aparência do homem. Não são os olhos o sentido mais aguçado na mulher. O sentido mais aguçado da mulher é o ouvido, em termos gerais. Então, usar os membros como instrumento da iniquidade, muitas vezes o camarada está dentro da igreja, num culto, e está dando uma cantada numa mulher que está do lado dele. Está dentro da igreja. Está dentro da igreja. Ele percebe que uma mulher é uma mulher carente, muitas vezes uma mulher nova, separada, que o homem, o marido abandonou, muitas vezes uma mulher que vem para a igreja e já tem uma vida ativa, e o camarada percebe isso e vê a carência, e somebody love, e dentro da igreja. E ele muitas vezes já persuade, não é? Usando o seu membro, não é? Como instrumento da iniquidade, para envolver apenas para usar e jogar fora. No caso das mulheres, você sabe que o que atrai o sentido do corpo mais aguçado do homem é a visão. É o sentido mais aguçado do homem. Então eu pergunto a você, irmãzinha, você não sabe que está com o seio à mostra? Você não sabe que está as coxas aparecendo. Você é demente, é lerda. Não tem espelho na tua casa. Você não sabe que está com essa bunda toda marcada e mostrando para todo mundo. Você não sabe. Português, claro, o pessoal entende mais, né? Do que ficar com... você não sabe. Você não sabe que você é avantajada e você não sabe que roupa usa. Você é bobinha. Você não sabe que tem que botar o seu tião para vir para a igreja, não? Ou para andar na rua? Você não sabe que esse decote aí, o camarada tem um olho que faz assim, ó. Deixa eu te explicar uma coisa, querida. Você não precisa andar igual uma bruxa, com cara de santa, para dizer que é santa. Eu vou te mostrar qual é a diferença. Uma mulher pode estar atualizada sem estar indecente. Sabe por quê? Porque hoje, nessa sociedade, que está sendo modelo para mulheres, as artistas mais famosas hoje é o seguinte: quanto mais nua pode andar, quanto mais pelada pode andar, quanto mais transparente e menos tecido for o vestido. E isso cria um hábito e que vem perturbar muitas mulheres. Que a exposição, eu acho interessante que a mulher hoje, que fala de libertação, nunca foi tão escrava do sexo como hoje. Nunca, na história, e falam que hoje são modernas. Eu fico rindo, como é que o diabo cega essa gente? Eu nunca vi as mulheres ser tão escravas da beleza como hoje. Eu nunca vi as mulheres ser tão escravas do sexo como hoje. A diferença é o seguinte, querida. Se você está vestida de maneira composta e tem um cara te cobiçando, o pecado é só dele. Se tu está usando o teu membro como instrumento de iniquidade, você peca e quem te cobiça peca. Essa que é a realidade. Você está vestida normalmente, o cara que é a cabeça dele viaja, porque a mulher pode estar com um vestido até aqui, ele vê a mulher nua, porque ele vê aqui dentro, não vê com os olhos. Ok? É problema dele. Agora, quando você está usando o teu corpo, os teus membros, como instrumento de iniquidade, você peca e quem está te cobiçando peca. Você não é isenta. Você não tem imunidade. O quê? Peguei, hein? Eu vou
dizer o que está escrito. Em Malaquias capítulo 2, versículo 16, na primeira parte, sabe o que está escrito? Deus odeia o divórcio. Eu entendo que há cláusulas de exceção. Eu entendo. Agora, não vem para cá botar na igreja lugar comum, como se divórcio fosse uma coisa comum para nós. Que o cara case daqui a 3 meses porque não gostou do jeito, porque ela acordou com o cabelo arrepiado, porque ele tem mau hálito quando acordou, porque ele é meio chato, se divorcia. Sabe qual é o problema? É que tem muita gente que pensa que curso de casal é para saber como é que pega a irmã na lua de mel. Aqui tem um curso de casais nessa igreja, que já 5 casais, por fazer o curso, deixaram de casar. Sabe por quê? Disseram, não vai dar certo. Só por vir aqui para o curso, aqui, para aprender o que é um casamento, que tipo de relacionamento, com quem você está casando, chegar à conclusão mútua e dizer, olha, isso aqui não vai dar certo. Para vocês entenderem. Então as pessoas pensam, é claro que vem um camarada lá de fora, está casado pela 5ª vez ou pela 6ª, entregou a sua vida a Cristo. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, nós sabemos disso. Eu não estou falando disso, estou falando de gente dentro da igreja. Eu estou falando de gente que casou aqui dentro. Não estou falando de gente que era ignorante, que não tinha conhecimento da verdade. Eu estou falando de gente que sabe o que eu estou falando e que quer fazer da igreja um lugar comum. Deus odeia o divórcio. Sabe o que está escrito? 1 João capítulo 2, a partir do versículo 15. Não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque qualquer que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa com a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz, qualquer que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Cobiça da carne, tudo que atrai a minha natureza. Cobiça dos olhos, tudo aquilo que atrai a minha natureza com mais força. Existem 3 coisas principais que atraem a minha natureza com mais força: poder, dinheiro e sexo. Em linhas gerais, são as coisas que mais atraem o ser humano. Em linhas gerais, essas 3 aqui. Cobiça dos olhos, cobiça da carne, tudo aquilo que satisfaz a minha natureza. Tudo aquilo que satisfaz a minha natureza, meu irmão. Se você quer viver segundo o mundo, te prepare que você não vai ser amigo de Deus. Rapaz, tem gente hoje, rapaz, que entende mais de vinho do que ímpio dentro da igreja. Uma coisa fantástica. Um espetáculo. Sabe? Tem gente hoje que é capaz de deixar um culto para assistir o time que vai perder. É interessante, a gente pensa que ser amigo do mundo é o quê? Tem gente hoje que participa de tudo que é festa e evento de ímpio. Sabe? O que você acha que é ser amigo do mundo? É para você entender. Agora a coisa vai apertar mais um pouquinho, bota aí nessa tela aí o texto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Não erreis, não tenham dúvida. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, olha eles aí. Agora, nem os efeminados e nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vamos voltar? Devassos. Aqueles que vivem numa prática baixa de iniquidade, todo tipo de lixo moral. Idólatras, não precisa explicar, que põem ídolos no lugar de Deus. Adúlteros, já expliquei. Aqueles que traem o relacionamento conjugal e têm relação fora do casamento. Agora, é incrível que a Bíblia usa 2 linguagens, os efeminados e sodomitas. Homossexualismo passivo e homossexualismo ativo. Usa os 2. Eu não quero saber qual é o conceito da sociedade. Eu estou falando da minha fé.
Eu estou falando do que eu creio, do que está escrito. Nem ladrões, não precisa de explicação. Nem avarentos, miseráveis que amam o dinheiro. Nem bêbados. De vez em quando o irmão está meio alterado. Está acostumado de vez em quando, sabe? Nem bêbados, nem maldizentes. Gente que só vive rogando praga, só vive falando mal dos outros. Só tem coisa ruim na sua boca, só tem maldição. Está aqui, ó. Nem os roubadores, não precisa de explicação. O que está escrito? Vou perguntar de novo, o que está escrito? Não herdarão o reino de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Que os que praticam isso que está escrito vão para o inferno. É isso que Paulo está falando. Põe outra aí na tela. Vamos ver o que está escrito? É na mesma linha o apóstolo Paulo, capítulo 5 de Gálatas, versículos 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Aí ele englobou tudo, toda a imoralidade sexual, toda a prática sexual fora do casamento. Ok? A impureza, tudo aquilo que contamina. Está dentro da igreja, ainda é viciado em cigarro, está dentro da igreja, mas bebe número 1 a 51, tudo que é impureza. A lascívia, a libertinagem, a maldade, né? A cobiça louca, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, que são ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, divisões por ideias, invejas, homicídios, olha, bebedice novo, glutonaria, come igual um cão, come mais do que sente fome, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha o que está escrito, gente. Olha o que está escrito. Troca essa tela. Agora tem uma coisa interessante na continuação de Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e cobiças. Preste atenção o que eu vou te falar. A questão não é simplesmente o pecado que você deixa de praticar, que está em Gálatas, capítulo 5, 19 a 21, a lista que eu mostrei anteriormente. Você veja o que Paulo mostra. A antítese daquilo que está em Gálatas 5, do 19 ao 21, que vai te dar poder para você não praticar aquela lista que está em Gálatas 5, do 19 ao 21, é você manifestar o fruto do Espírito. Não é simplesmente deixar de pecar. É manifestar o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Ele diz que contra essas coisas não tem regra, você pode fazer à vontade. E aí ele vai terminar dizendo, os que são de Cristo, porque tem esse fruto, porque produz isso, crucificaram a carne com as suas paixões e cobiças. Lembra que o início do versículo 19 diz, porque as obras da carne são. Aí vem a lista. Então ele está dizendo que quando você manifesta o fruto do Espírito, você tem poder, porque você é de Cristo, de crucificar a carne com as suas paixões e cobiças. Concupiscências, a cobiça é uma palavra mais comum. Aqui para mim. Eu só estou mostrando o que está escrito. Eu só estou mostrando a vocês o que está escrito, não estou inventando nada. É o que está escrito no livro que é Regra e Fé dos Cristãos. Põe uma outra aí na tela, muito interessante. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, sabe quem são esses? Conhecem o Evangelho, sabem do Evangelho, mas nunca tomam uma decisão de seguir a Cristo. Aos incrédulos, os que não creem. Aos abomináveis,
aquilo que não presta, que até a sociedade rejeita, as práticas mais loucas, pedofilia, sexo com animais, relação entre irmãos, sexual, entre pais e filhos, isso é abominável, aquilo que Deus odeia, tá? Aos homicidas, olha lá a palavra de volta aqui, aos fornicadores, toda prática sexual fora do casamento. De novo aqui, ó, agora em Apocalipse. E agora, o escritor Apocalipse vai usar uma palavra mais dura. Aos feiticeiros, não precisa explicar. Aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Está falando que esse que tem essas práticas vão ser lançados no inferno. Agora olha o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 22 e 23. E agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o seu fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem quiser viver na prática do pecado, tudo isso que eu estou falando conclui-se nesse texto. Nós fomos libertados do poder do pecado para vivermos uma vida santa. Ele vai concluir dizendo que o salário do pecado, isso é, quem vive no pecado, o salário é a morte. Morte aí está falando de morte eterna, está falando de inferno. Mas é de graça para quem crê em Jesus a salvação eterna. Achei muito baixo. O que é que está escrito? Olha o que é que está escrito em Romanos, capítulo 11, versículo 21 e 22. Se Deus não poupou os ramos naturais, se Deus não poupou os ramos naturais, vocês acreditam que vão ser poupados? Aí Paulo vai dizer: devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus. Para conosco a benignidade, para com os que caíram a severidade. Aí ele vai concluir uma coisa dizendo que aqueles que não permanecerem na benignidade também serão cortados. Qual é o argumento de Paulo? O que ele vem argumentando? Que Israel escolhido, Deus não poupou. Deus usou de severidade com o pecado. Então Paulo está dizendo para a igreja: vem cá, vocês que estão hoje na graça, pensam que por causa da graça podem viver uma vida de pecado, que Deus vai quebrar o galho? Por isso que Paulo está dizendo, se ele não poupou Israel, que era o ramo natural, essa é a conclusão do que ele vem descrevendo nesse capítulo, e nós que somos jambuzeiros enxertados, vocês pensam que vão ser poupados? Aí Paulo conclui: devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus. Para com quem cai, severidade. Para conosco, a benignidade, se permanecermos na benignidade. Senão também seremos cortados. Onde é que está a predestinação aí? Onde é que está uma vez salvo, salvo para sempre aí? Onde é que está? Que eu já estou garantido. Eu sou eleito. Eu sou predestinado. Rapaz, mas pastor, a Bíblia não fala de predestinação. Você tem que entender esse negócio. Não vou entrar aqui em amiúde. Todas as vezes que Paulo fala de predestinação, ele usa o plural. Nos predestinou, nos elegeu. Ele está falando da igreja. Ele não está falando de predestinação fatalista individual. A Bíblia me fala de 3 predestinações. O que significa predestinar? Determinar futuro. Está determinado o futuro de ímpios, está determinado o futuro de Israel, está determinado o futuro da igreja. Se você viver uma vida ímpia, vai para o inferno. Se você vir para Jesus através da igreja, vai para o céu. E Israel vai reconhecer Jesus como Messias. Essas 3 coisas estão determinadas. Então você decide em que grupo você quer estar. No grupo dos ímpios ou no grupo da igreja.
Não é Deus que olhou para a tua cara e achou você legal e determinou que você vai para o céu. Está aqui Paulo está dizendo. E tem gente que pensa porque está na graça, pode abusar da graça. Pode estar aqui dentro da igreja e depois levar a namorada para o motel, que está tudo bem, fazer bacanal com os coleguinhas. Está pensando que pode trair a mulher ou o marido e que Deus vai quebrar um galho, porque nós estamos na graça. Devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus. Não se enganem. É princípio de Deus no Antigo e no Novo Testamento, ele não negocia com o pecado. Primeira Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, como é santo aquele que vos chamou. Sede santo em toda a vossa maneira de viver, como está escrito, sede santo porque eu sou santo. Está escrito na sua palavra, na palavra de Deus, Hebreus 12, 14. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27. Para santificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja pura e imaculada, sem mácula ou ruga. Jesus vem buscar uma igreja santa. Ser santo é viver separado do pecado, é viver separado da prática do pecado. Ser santo é uma vida voltada para Deus, em obediência à sua palavra, ao que está escrito. Ele não vem buscar uma igreja imunda. Ele não vem buscar uma igreja dominada pelo pecado. Ele vem buscar uma igreja santa, lavada, purificada pelo seu sangue. De novo. Em Mateus 24, 42. Vigiai, pois, não sabeis a que hora adivinha o vosso Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 36 e 37. Daquele dia, hora ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Porque assim como foram nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Apocalipse 3, versículo 11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Quem está em pé, cuide para que não caia. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha o que está escrito. Ninguém sabe a hora e o dia que Jesus vai voltar. Mas ele dá um sinal. Como nos dias de Noé. O que eram os dias de Noé? Depravação moral absoluta. E o que nós estamos vendo hoje, gente? Nos Estados Unidos, em alguns estados americanos, um camarada pode casar com 2 mulheres e uma mulher pode casar com 2 homens. Ou uma mulher pode casar com 2 mulheres. Há estados na América que já tem a lei que libera isso. Casavam-se e davam-se em casamento. Hoje é assim que começa, é de maneira sorrateira. Você lembra alguns anos atrás, quando havia uma rejeição à prática homossexual, não às pessoas, à prática. O ativismo gay quer misturar a rejeição à prática a pessoas, a malandragem deles. Estamos falando de rejeição à prática. Nós rejeitamos a prática da prostituição, nós rejeitamos a prática do adultério, nós rejeitamos a prática homossexual, mas não rejeitamos nenhuma dessas pessoas. Porque o Evangelho está aí exatamente para transformar essas pessoas. Mas vocês lembram que antigamente, alguma coisa de homossexualismo era uma afronta à sociedade. Agora começa um outro jogo, porque isso faz parte da ideologia de gênero. Agora começa, porque a ideologia de gênero, ela elimina a sexualidade, a opção sexual. Na verdade, ela destrói o papel de homem e de mulher, que é fundamental para as relações sociais. A ideologia de gênero, e eles escondem, o sexo vale tudo, incluindo o incesto. A grande emissora
em horário mais tarde, já começa a mostrar, e muito crente comendo essa comida podre. Um cara que se relaciona com uma mulher e que é a irmã dele. Vai ser um triângulo amoroso que a irmã vai estar dentro. Ih, pastor, o senhor está vendo? Eu preciso ver para saber? Com todo respeito, eu sou um cara que aprendi a ler. Eu não preciso ver nenhum lixo da sociedade. As revistas e jornais informam sobre os lixos. Eu não preciso ver, eu sei o que está acontecendo. Porque eu leio. Sorrateiramente. A grande emissora mesmo mostrou uma cena de estupro há tempos atrás, num especial dela. E agora eles mesmos falam, Eles incentivam e depois eles negam. E a sociedade cega sem Deus não percebe. Mas eu não sou cego, eu tenho a mente de Cristo. E você tem que ter. Como é que você pode deixar um lixo moral desse entrar dentro da tua casa? Estão ensaiando. Eu estava lendo na revista agora, essa semana. Estão ensaiando o incesto. O cara ter relação com a irmã e com a mulher. E lógico, só mulher lindíssima. Como nos dias de Noé. Querem ensinar sexo à criança? Vocês querem mais do que isso, gente? Você vê um débil mental fazer uma lei que uma criança pode mudar de sexo sem consentimento dos pais, apenas com apoio da Defensoria Pública. É por isso que eles não gostam de ver deputado evangélico lá, porque sabe que não vai passar, porque o pau vai cantar e não vai ser aprovado. É isso que eles não querem. Povo de Deus, igreja do Deus vivo, o palco está pronto para o arrebatamento. E ninguém tem que estar assustado com nada. Um dia desse, mandaram um vídeo para mim. Olha esses barulhos. Olha essas nuvens fazendo som de trombeta. Eu fico dando gargalhada. Pode ter som do que for. A hora que a trombeta soar, só quem vai ouvir é a igreja do Deus vivo. Pode tocar a trombeta que for aí no céu, meu irmão. Meu irmão, aquilo que é para a igreja é só para a igreja, acabou a história. Estão preocupados. Agora um lerdo, um débil mental, grava um troço, bota meu nome. Atenção, pastor Silas Malafaia vai falar sobre um chip. Atenção, nas redes sociais. O pastor Silas vai falar sobre o chip, que é a besta 666. Meu irmão, pode botar chip hoje na testa, no dedo, no umbigo, na cabeça, nos olhos. Isso não tem nada a ver com o poder do anticristo quando ele vir se instalar aqui na terra. Vamos ser um pouquinho... Não, sangue de Jesus, eu não quero mais chip, nem de celular. Vamos deixar de ignorância, vamos? Será que a gente não aprende? Será que a gente não cresceu, não? Rapaz, uma besteira dessa... Rapaz, todo mundo, um monte de gente ainda vem me perguntar, pastor, o senhor vai falar sobre o novo chip que vão botar na mão? Eu tenho tempo para perder com besteira? O poder do anticristo só vai ser manifesto quando a igreja sair daqui da terra, meu irmão. Se inventarem qualquer chip aí, pode botar, fique à vontade. Para botar no cabelo, na testa, na mão, no braço, sei lá onde. Não se preocupa com isso agora não. Isso não é preocupação nossa. Isso é besterol. A questão é que Jesus vem. E como está você? E como está a tua vida? Porque ele vem como ladrão. Ele vem de maneira surpreendente. Em dia e hora que você não espera. Mas ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Eu acredito que alguém que está me assistindo, ou até alguém que esteja aqui dentro desse auditório, e diz, pastor, eu não quero participar da vida de pecado. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a igreja dizem vem. Quem ouça, diga vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da fonte
da água da vida. É de graça. O preço foi pago. Você pode beber da água que é Jesus e a sua vida ser saciada e você vencer o poder do pecado. Apocalipse 22, 20. Eis que venho sem demora. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia. 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 Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Eu termino a minha palavra dizendo algumas coisas para você. 7 vezes. Em Apocalipse 2 e 3. 7 vezes. No capítulo 2 e no capítulo 3. As cartas às igrejas. Que tipificam os tipos de igreja. Ao que vencer. Não é a quem já venceu. É ao que vencer. Indica que nós estamos numa trajetória de luta para vencer o pecado, para termos o direito daquilo que Deus tem nos prometido. Então é ao que vencer, não é ao que já venceu. É ao que vencer. Nós estamos na época da graça, do favor divino, mas não pense que você não tenha que lutar contra a sua natureza. Não pense que você não tenha que lutar contra as forças do mal. Não pense que você tem que dizer não para a sua vontade. É ao que vencer. E diz em Apocalipse 21, 5. Ao que vencer, é ao que vencer. Não é os que já venceram. Herdarão todas essas coisas. Ele limpará dos vossos olhos toda lágrima. Não haverá morte, não haverá dor, não haverá pranto. Porque essas primeiras coisas se passaram. 7 vezes. Em Apocalipse 2 e 3 está escrito. 7 vezes. 7 vezes. O número da completude da totalidade. 7 vezes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não fiz nenhuma argumentação teológica, eu não fiz nenhuma conjectura teológica, eu só mostrei o que está escrito. Creia. Aqui está a palavra. Como diz Tito 2:1, Deus não pode mentir. Como diz Jeremias 2:11, Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Como diz Romanos 3:4, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Essa palavra se cumprirá. Essa palavra é a verdade. Eu estou aqui como ministro da palavra do Senhor, como vosso pastor e como uma voz profética nessa nação, alertando você de que o que está escrito é verdadeiro e vai acontecer. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na cidade pelas portas e a participar da árvore da vida. Oh querida, oh igreja gloriosa, oh igreja abençoada, está escrito, te prepare. Assim como Deus tem bênçãos, assim como Deus tem milagres, assim como Deus tem portas abertas, assim como Ele tem salvação, Ele é um Deus zeloso. Diz a palavra do Senhor em Gálatas 6:7, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, vai colher. O que planta na carne, colhe corrupção. E o que planta no espírito, colhe a vida eterna. Assim diz o Senhor à sua igreja.